Guardar o pessoal para nosso segundo dia. O nosso segundo dia do programa Saúde Mental. Vira pra cá o ventilador. Bem pouquinho, bem fraquinho. Enquanto o pessoal chega, Augusto. Então, pessoal, hoje a nossa live é o segundo dia do programa Janeiro Branco. Hoje o tema é depressão. Então, eu convido todos vocês a mandar esse aviãozinho aí para aquele amigo, amiga que você conhece, para participar desse programa. Depressão, entre perguntas e respostas. Então, vamos lá. Algumas pessoas têm algumas dúvidas sobre essa doença, sobre o que de fato é a depressão. Eu tenho um livro aqui que eu quero indicar para vocês, que é o livro de Michael Yapko, Compreendendo a Depressão. São perguntas e respostas, tá? Sobre a depressão. Então, o que é que ele vai nos trazer? Eu quero fazer aqui uma réplica deste livro para melhor compreensão de todos vocês. O que é que ele vai nos trazer? O que é a depressão? É uma pergunta de praxe de todas as pessoas que sentem dúvidas sobre o que de fato é a depressão. A depressão, ela, segundo esse psiquiatra e hipnoterapeuta americano, ele vai dizer o seguinte: a depressão é definida pelos profissionais da área de saúde mental como um transtorno de humor. Ela inclui uma diversidade de sintomas cuja intensidade varia de leve a grave. A depressão pode até ameaçar a vida, mesmo que seja categorizada como um transtorno de humor. Os sintomas da depressão afetam muitos aspectos diferentes da vida de uma pessoa, que vão além do humor. Observe, nós estamos trazendo aqui uma reflexão da visão de Michael Yapko, que é um psiquiatra e hipnoterapeuta, que vai mostrar a depressão como sendo, numa linguagem muito comum dos profissionais de saúde mental, como sendo um transtorno de humor, né? Uma das grandes marcas da depressão é o transtorno de humor. Ela é caracterizada por esse sintoma. Agora, esse transtorno pode afetar negativamente a saúde física, incluindo a perturbação dos padrões de sono, a diminuição do nível de energia e desejo sexual, mudanças no apetite e aumento de risco de outras doenças, como as cardiovasculares. Veja
outro ponto importante, reduzir a motivação, prejudicar a concentração, causar danos aos relacionamentos com os outros, diminuir a produtividade no trabalho e levá-la a desenvolver uma visão geral negativa sobre a vida. Então a depressão pode fazer a vida parecer desinteressante e até mesmo como um peso difícil de carregar. Os indivíduos que sofrem desse transtorno frequentemente sentem-se desamparados e sem esperança a respeito da possibilidade de suas circunstâncias de vida melhorarem. Observe, nós estamos falando que a depressão ela é caracterizada como um transtorno de humor, mas que pode afetar todas as outras áreas da vida, inclusive a vida física, né? A parte física ou o corpo. Observe também que a depressão pode afetar muitos aspectos diferentes da vida da pessoa. Nem todos os indivíduos que sofrem dela são afetados da mesma forma. Então vale a pena aqui dizer que depressão não é tristeza, depressão não é ficar somente triste, depressão não é somente choro, isolamento, vazio. A depressão ela pode se manifestar na vida da pessoa e cada pessoa vai trazer uma reação que aí nós chamamos também de manifestações neuróticas de defesa. A pessoa pode postar fotos no Instagram, dando altas gargalhadas. A pessoa pode participar de grandes eventos, trabalhar, viver uma vida aparentemente salutar e estar passando por um quadro de depressão. Então, depressão é um estado de espírito em que a pessoa pode agir e reagir de forma que todas as dores, angústias passem a viver maquiadas. Então, o transtorno, o que o Dr. Michael vai dizer é que o transtorno de humor faz parte de um processo deprimido na vida da pessoa. O transtorno de humor, porque ele também vai dizer aqui, que é devido que as pessoas podem ir ao médico apresentando sintomas e queixas bem diferentes, mas apesar das diferenças na aparência, todas podem estar sofrendo de depressão, tá? Então vale a pena, gente, parar e refletir um pouco e ir além de sintomas, e ir além da crise de humor, certo? Então vamos ver outra pergunta muito comum e que as pessoas têm muita curiosidade de resposta, né? Vamos ver aqui uma pergunta muito comum. O que causa a depressão? O que causa a depressão? Vamos lá. O que causa a depressão? Há muitas causas possíveis para a depressão. Apesar da crença profundamente arraigada de que a depressão possui uma única causa, como a genética ou um equilíbrio ou um desequilíbrio bioquímico no cérebro, as pesquisas têm mostrado claramente que a depressão não é causada por um único evento ou componente da vida da pessoa. Assim, a adoção de uma visão unidimensional da depressão não é nem precisa nem sensata, não é nem precisa nem sensata. Existem múltiplos fatores que contribuem para a depressão. Observe, quero que vocês entendam o que é que ele vai dizer. As pessoas perguntam, o que causa a depressão? Ele vai dizer, as pesquisas mostram claramente que a depressão não é causada por um único evento ou componente da vida da pessoa. É necessário, para que haja uma descoberta do que causa a depressão, é necessário ir à procura de ajuda e encontrar um profissional habilitado para que ele possa fazer a separação entre depressão, doença, e depressão, sintoma de uma doença.
Fazer também a separação de depressão causa principal ou depressão sintoma de uma causa exógena ou externa. Ou seja, a perda de um relacionamento que a pessoa dava muito valor, a perda de um emprego que pode causar o luto pelo espaço de trabalho que a pessoa trabalhava, a perda, a incapacidade inclusive de lidar com perdas, como perda dos bens, como frustração nos relacionamentos. Então observe que os fatores biológicos, como por exemplo a história familiar do paciente, vulnerabilidade genética e condições de saúde física, também pode provocar uma depressão. Quais são os outros pontos? São 3 pontos que é necessário, ele diz aqui, a gente focar como terapeuta, você como terapeuta ocupacional, psicólogo, psicanalistas, psiquiatras, precisa compreender que existem 3 fatores, quatro pontos importantes com relação ao que causa depressão. Primeiro, nós precisamos focar nos fatores biológicos. Segundo, fatores psicológicos. Terceiro, fatores sociais. E depois o fator biopsicossocial, que é a parte da espiritualidade das pessoas. As pessoas, elas vivem em vulnerabilidade, elas têm uma tendência a sofrer, padecer, né, de um estado deprimido. Como é que isso acontece? Basta a pessoa ser desamparado, porque não existe morador de rua. Rua não é lugar de ninguém morar. Existem pessoas que vivem na rua. Isso gera uma crise de abandono que faz com que a pessoa se sinta incapaz de ter um lar, incapaz de ter apoio, incapaz de ter apoio moral, social, apoio psicológico, apoio inclusive espiritual. Então, a parte biopsicossocial precisa também ser analisada dentro do campo daquilo que causa a depressão. É essencial compreender que nenhum fator isolado causa depressão. Portanto, cada pessoa deve aprender a identificar quais os fatores que a conduzem ou que lhe conduz à depressão. Gente, antes de tomar qualquer remédio, antes de qualquer desespero, antes de qualquer estado de choque emocional, pare e faça uma reflexão sobre o que de fato está acontecendo com você. Pare e converse com você mesmo. Por quê? Faça uma autoanálise. Por que você hoje está mal-humorada? Faça uma análise, uma pesquisa simples em sua volta, pessoas, as causas principais. Às vezes, há projetos que não deram certo, empreendimentos que não deram certo, um relacionamento que não deu certo, aquele emprego que você almejava, sonhava, não deu certo. Não fique detido a isso, senão você entra no estado deprimido e aí fica muito mais difícil o tratamento, tá? Então, vamos para mais perguntas que a gente vê que é de praxe as pessoas sentirem vontade de perguntar: a depressão pode ser causada por medicamentos? A depressão pode ser causada por medicamento? Sim. Há muitas drogas prescritas que podem gerar depressão, como um efeito colateral, né? Entre as mais comuns estão as usadas no tratamento de problemas cardíacos, como os beta-bloqueadores. Além deles, a lista inclui também os depressores do sistema nervoso central, os corticoides, esteroides e
os anticonvulsionantes, alguns medicamentos para dormir, algumas drogas usadas na quimioterapia do câncer, entre outras. Observe, você precisa procurar, se você toma algum tipo de medicamento, alguma química, você precisa procurar seu médico ou psiquiatra para que você tenha alguém que possa regular, né? Às vezes a pessoa tem um parente que usa droga, às vezes a pessoa tem um parente ou um amigo que é alcoólatra ou alcoolista, às vezes a gente tem uma pessoa que está com um problema estrutural. Isso pode ocasionar ou acarretar na vida do acompanhante um estado deprimido. A pessoa se vê sem força, sem ânimo, sem saída, a pessoa se vê sem perspectiva de vida. Então, gente, você precisa buscar apoio antes de fazer qualquer pré-julgamento, tá? Antes de fazer qualquer pré-julgamento. Então, a depressão, ela pode sim ser causada por uso de medicamentos. Tem medicamentos como o carbolítio, eu falei ontem, que ele vai causar vai promover uma autorregulação no estado emocional. Se a pessoa é muito alterada, vai passar a ser menos alterada. Se a pessoa é pouco alterada, vai passar a ser mais alterado. Para quê? Para que a pessoa também esteja em equilíbrio. Esse é o objetivo principal de tomar remédio, é manter-se em equilíbrio. Remédio não serve para curar luto, porque luto não é doença. Luto é a falta de elaboração do objeto de prazer. A pessoa perdeu um ente querido, tem que deixar a pessoa chorar, tem que deixar a pessoa sentir, tem que deixar a pessoa botar para fora aquilo que está preso dentro dela, a emoção que está presa dentro dela. Agora, o remédio serve para regular o estado emocional dentro do processo de luto, mas não para curar o luto, tá? Outra coisa importante, remédio não serve, gente, para tratar separação, briga de casais, filho que dá trabalho, não. Mais uma vez repito, o remédio serve para regular os níveis, como é que a gente pode falar? O remédio vai trabalhar nos neurotransmissores, tá? Então não é hoje a aula sobre neurotransmissor, hoje a aula é só sobre depressão. Lá na frente a gente vai falar sobre neurociência e saúde mental. Vai ser muito importante que você esteja nessa aula para você ver como funciona o uso do remédio no tratamento de algumas patologias, né? Qual outra pergunta que também as pessoas têm muitas dúvidas? Quais são os fatores de risco para a depressão? Quais são os fatores de risco? Aí a pessoa, às vezes, tem uma pessoa que está com depressão e fala, fulano tem depressão, já faz muitos anos, 10 anos, 5 anos, 15 anos, 2 anos. Gente, não se conforma, tá? Com a depressão. Busca apoio, busca tratamento, busca um profissional bom, busca um psiquiatra bom, busca um psicólogo, um psicanalista, um hipnoterapeuta, mas não fica sem tratamento. Quais são os fatores de risco para a depressão? Um fator de risco é aquilo que aumenta a probabilidade de um transtorno ou uma doença específica ocorrer. Então, antes de a gente falar de fatores de risco, é bom você compreender o que é um fator de risco, né? Um fator de risco é tudo aquilo que aumenta a probabilidade de um transtorno ou uma doença específica ocorrer. Por exemplo, fumar é um forte fator de risco para câncer. Para o câncer de pulmão, para a impotência sexual, para causas como câncer de garganta, doenças na garganta, entendeu? Agora, em um sentido mais amplo,
o que é que esse escritor vai dizer? Em um sentido mais amplo, a vida é em si própria um fator de risco para a depressão. Por quê? Porque viver implica sofrer. A pessoa que não gosta que não quer sofrer, que vive fugindo do sofrimento, está no lugar errado. A terra, nascer implica sofrer. É por isso que a gente nasce e já chora, porque não é fácil. A viagem dos espermatozoides não é fácil. O nascimento não é fácil. Crescer não é fácil. Desenvolver não é fácil. Produzir não é fácil. Dar certo não é fácil. Ser honesto não é fácil. Então, alguma etapa da tua vida, você vai padecer, passar por algum estado deprimido que vai fazer com que você ache que não tem jeito, mas tem jeito. Tem jeito. Principalmente se quem está cavando o buraco é você. Pare de cavar. Tem gente que chega e diz para mim, Salatiel, eu cheguei no fundo do poço. Eu digo, graças a Deus que o poço que você chegou tem fundo. Ruim é quando a gente está caindo num poço que não tem fundo. É quando a pessoa está numa relação de amizade abusiva, é quando a pessoa está numa relação amorosa abusiva, é quando a pessoa está passando por um processo de vicissitudes, que não é vício, é vicissitudes, é quando a pessoa está buscando no álcool, no fumo, uma saída para os seus problemas, fugindo da realidade, é quando a pessoa está enfincado em todas as receitas farmacológicas, em busca de saída através do sono, do hipersono, né, que é aquele sono demasiado que faz você sair da realidade. Então, minha gente, busque apoio, busque ajuda, porque você não pode ficar focado naquilo que potencializa a depressão, não pode ficar focado nos fatores de risco para a depressão, porque viver implica correr risco. Salatiel, eu abri um negócio, e a gente vai falar disso lá na frente, nas próximas lives, que é saúde mental e empreendedorismo, mas eu quero adiantar aqui para você. Só abre um negócio, monta um negócio, aí não pede ajuda, não busca consultoria, não busca apoio, não vai no Sebrae, não visita sites, não pega orientação, não vê aquelas coisas que deram certo, aquelas que deram errado, aí fale, quebra, não dá certo, entra em parafuso. Você precisa ter consciência do seu orgulho também, da sua vaidade também. Por quê? Porque hoje nós estamos tendo a possibilidade de estarmos na era do conteúdo. Então, se você monta um negócio e não gosta de conselho, de ideias, se você vai correr atrás de um empreendimento e não gosta da visão do outro, não faz pesquisa de mercado, pesquisa de local, então você gosta de ser frustrado. Você gosta de frustração. Então, a depressão, os fatores de risco que faz com que os fatores de risco para a depressão são esse tipo de comportamento. São comportamentos abusivos, autolesivos, são as automutilações emocionais, que são você não querer apoio, não querer uma mentoria, não querer ser mentoreado por ninguém, não querer conselho de ninguém. Então você é uma pessoa que gosta ou que tem um ganho secundário com uma relação amorosa com o sofrimento, com as correntes que ele prende, tá? Então precisa ficar focado nisso. Qual outra coisa interessante? Todas as pessoas enfrentam incertezas, adversidades, perdas e outros obstáculos à sua felicidade. Mas isso seria o mesmo que dizer a principal causa do divórcio é o casamento. Observe, esse escritor ele vai dizer o seguinte: se todos nós vivêssemos buscando uma causa, um fator que agravasse o nosso problema, é claro que conscientemente ou inconscientemente
nós iríamos encontrar. A gente ia começar a buscar desculpa. Adão encontrou desculpa, Abraão encontrou desculpa, Jó encontrou desculpa. Todos os personagens bíblicos encontraram desculpas e sempre buscaram a fuga para os seus sofrimentos. Agora, se a gente tomar consciência de que existem altos e baixos, climas sazonais ou uma sazonalidade, que é aquilo que a montanha-russa faz, altos e baixos. Quando sobe, suspense. Quando desce, faz medo. Sobe, suspense, desce e faz medo. Quando a gente encontra-se no autoconhecimento, a gente descobre que existe na vida essa sazonalidade. O que é que vai acontecer? Eu aprendo a conviver com os polos naturais da vida. Eu aprendo a conviver com a inveja, eu aprendo a conviver com a mentira, eu aprendo a conviver com o enganoso, eu aprendo a conviver com quem não presta. Não é se conformar com a situação, ficar detido à situação. É ter resiliência, domínio próprio, autocontrole para compreender o outro, para compreender a situação externa e interna, tá? A aceitação, ela é muito significante na vida da pessoa. A pessoa às vezes tem um problema estrutural, nasce com um problema estrutural, como a depressão maior, e aí não aceita, vai ao psiquiatra, o psiquiatra diz: você tem depressão, mas tenho não. O médico disse que eu tenho depressão, eu só vivo alegre, só vivo rindo, só vivo isso, só vivo aquilo. Não tem nada a ver. Se você não aceita aquilo que você nasceu, você vai sempre ter frustrações. Porque você resiste a você mesma ou a você mesmo. Vamos ver outras perguntas que a gente... esse livro aqui é muito bacana, depois eu posso até declinar aí para vocês, tá? A depressão é causada por um desequilíbrio químico no cérebro? Essa resposta a gente vai ver na live de neurociência, tá? Vamos ver outra pergunta aqui interessante para hoje. Como posso saber qual medicação antidepressiva tomar? Gente, como falei, precisa ter cuidado para não confundir depressão só com tristeza ou só com um estado momentâneo de tristeza e querer se automedicar, tá? Querer se automedicar. Por quê? Porque o escritor aqui vai dizer o seguinte, você não vai conseguir saber qual a medicação antidepressiva tomar por si só. Essa é a palavra do psiquiatra. E isso é muito sério. Tem gente que quer dormir, toma Rivotril por conta própria. Tem gente que quer dormir, toma os remédios de tarja preta por conta própria. E você precisa ter cuidado. Por quê? Porque não compete a você pedir ao médico um antidepressivo específico. É o profissional que está receitando a medicação que deve determinar quais medicamentos, veja como isso é sério, quais medicamentos e quais dosagens são as mais apropriadas para você. Então, cuidado com a automedicação. Cuidado com a automedicação. Então, não é você que diz ao seu médico particular, seja o CAPS, seja quem for. Não é você. É o seu médico que tem que escutar você e dizer qual a medicação é apropriada para você. Por quê? Porque senão pode ter efeitos colaterais gravíssimos e trazer problemas sérios para você, né? Vamos para frente, vamos ver outra pergunta aqui, também interessante. As pessoas que estão em casa gostam dessa pergunta.
Como alguém pode saber quando precisa de psicoterapia? Como descobrir que eu preciso de terapia? Como? Como alguém pode saber quando precisa de terapia? Há sinais claros que lhe dizem quando você precisa de ajuda. Se você se dispuser a perceber e respeitá-los, observe. O escritor está dizendo o seguinte: você sabe quando está precisando de ajuda. Agora, o que é que faz a pessoa não querer ir em busca de ajuda? É uma palavrinha chamada resistência. O paciente, o cliente resiste ao tratamento. Por quê? Porque ele encontra fugas. Essas fugas dão a ele esperança, perspectiva de que ele vai melhorar sem precisar da ajuda do terapeuta. Mas tudo isso também faz parte de um auto-engano. Ele vai maquiando os sintomas, vai maquiando, inculcando o que a gente chama de guardar no inconsciente todas as frustrações, todas as angústias, todos os enchimentos de saco, vai suportando aquele trabalho tóxico, vai suportando um ambiente tóxico, vai suportando tudo, mas ao fim pode trazer grandes e graves problemas, tá? Então, a tendência natural quando você está deprimido é não querer fazer nada, nem mesmo aquelas coisas simples que podem ser de tão grande ajuda. Então, mesmo que você não queira fazer nada para se ajudar, se você realmente quer superar a depressão, você terá que encontrar uma forma de driblar sua relutância e dar-se um pequeno empurrão para obter ajuda ativamente. Observe que coisa interessante. Você reluta ao tratamento. Então fica muito mais fácil dizer que já está bem. Fica muito mais fácil dizer que já está curado. Fica muito mais fácil dizer que já superou. Eu escuto mas muita gente dizer assim: eu quase entrava numa depressão. Como é que essa pessoa sabe que entrava? Será que essa pessoa não já estava nesse estado deprimido? Pronto, então vamos ver algumas formas de saber quando você precisa de ajuda profissional, tá? Vamos lá. Pega a tua caneta aí e anota isso aí, porque isso é muito importante. Muito importante. Como é que eu vou saber, Salatiel, que eu preciso de ajuda? Primeiro, se você está deprimido e não tem nenhuma ideia do motivo ou do que fazer a respeito. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se você está sofrendo de sintomas perturbadores que interferem com sua qualidade de vida de maneira direta ou indireta. Terceiro, se sua depressão está afetando negativamente as pessoas que você ama, especialmente seu cônjuge e filhos, talvez você esteja recebendo feedback de outras pessoas de que você precisa de ajuda e talvez você saiba disso, mas não queira encarar o fato. Olha que coisa séria. Às vezes a gente está incomodando, sendo abusivo, mas não sabe, mas o outro percebe, nos avisa e a gente continua relutando em não querer o tratamento. Qual é outra coisa que faz a gente perceber que precisa de ajuda? Se sua depressão o levou a desenvolver pensamentos de morte ou suicídio, crise existencial, este é um motivo importante para procurar ajuda imediatamente. Quinto ponto, se você não tem uma pessoa próxima a quem possa confidenciar coisas e de quem possa receber feedback e que também possa desafiá-lo e desviá-los de alguns ou todos os seus pensamentos e comportamentos depressivos. Observe, aí é outra coisa interessante. Confiar. Em quem eu devo confiar? Cuidado para não ficar contando seus problemas para quem não pode resolver. Isso é muito sério. Muito sério. Então, sexto ponto, como é que eu sei que estou precisando de ajuda e que
preciso de psicoterapia? Se você tem episódios depressivos recorrentes, se você vive sempre caindo na vala das emoções, cai e se levanta, cai e se levanta, cai e se levanta, vai chegar um dia que você não vai conseguir levantar-se. Se você está deprimido e tem que tomar decisões, sétimo ponto, importantes em sua vida, como pedir divórcio, pedir afastamento de trabalho, arrumar emprego, estudar, tomar decisões, arrumar uma namorada, escolher um curso na universidade, tudo isso pode vir e causar um estado deprimente, um estado de depressão na sua vida. Observe, a depressão é geralmente um estado mental inadequado para se estar quando você toma decisões que podem mudar a sua vida. Veja, no estado de depressão, a pessoa pode ficar numa zona de conforto, pode cair no campo do achismo, e esse estado mostrar tudo a você que você não é capaz, menos que você está na direção errada. Então, cair no estado deprimido, o escritor vai dizer assim, a depressão é geralmente um estado mental inadequado para se estar quando você toma decisões que podem mudar a sua vida. Sabe que depressão é a doença que mais afeta pessoas inteligentes, empreendedoras, criativas, pessoas de alta capacidade intelectual. Agora, pela falta de capacidade de lidar com determinadas situações, a depressão acaba fazendo com que a pessoa viva uma vida deplorável, porque não pode tomar a decisão de mudar, de transformar. Então a depressão é a doença que faz com que a pessoa compreenda que não merece mudança, que não merece o que tem, que não merece o apoio que chega, que não merece o que recebe. É preciso fazer psicoterapia por anos para melhorar? Será que eu tenho que passar o resto da minha vida fazendo terapia para melhorar? Vamos ver o que é que nosso mestre vai dizer. Vamos ver. Porque às vezes a pessoa diz, eu estou na terapia já faz mais de 10 anos e tal. Vamos ver. É preciso fazer psicoterapia por muitos anos para melhorar? Não. Observe. Quando a pessoa nasce com um problema estrutural como a depressão maior e não existem outros problemas psicológicos ou físicos sérios ou existentes, o que vai acontecer? A psicoterapia é geralmente um processo relativamente de curto prazo. Ou seja, só vai no psiquiatra ele dá um diagnóstico que hoje é muito comum, o diagnóstico de borderline. A pessoa sai dali, na maioria das vezes, sem saber o que é borderline. Só vai no psiquiatra, recebe diagnóstico de bipolar, sai dali muitas vezes sem saber o que é bipolar, como agir como bipolar. O que é que ele faz? Precisa voltar lá no psiquiatra, pedir orientação. Para quê? Para que ele possa ter autoconhecimento, aprenda a conviver com o problema e ajude as pessoas a conviver. Por quê? Porque esses são problemas estruturais. Só vai no psiquiatra com a criança e o psiquiatra diz, ou o médico, seu filho tem TDAH, certo, doutor? Ele tem TDAH. O que é TDAH? Seu filho é autista, não tem problema. O que é autismo, doutor? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Não tem, isso aí eu já sei, o que não pode. Peça para o seu psiquiatra dizer o que pode. Porque o que não pode, a gente já tem isso aí na internet.
já tem isso no YouTube, a gente já tem isso com a gente já tem isso como crença limitante. A gente precisa saber o que é que pode, o que é que meu filho pode, o que é que eu posso como bipolar. É esse o objetivo da terapia. Ah, você é bipolar, aí tem gente que faz, nem adianta procurar psicólogo que não tem cura. Você não precisa ficar focada naquilo que as pessoas estão dizendo. A psicoterapia serve para ajudar você a lidar com o transtorno que você foi diagnosticado. Então é autoconhecimento. E aí você vai tocar a sua vida para frente, tá? Então, é preciso fazer por longos anos? Não. Como eu falei, principalmente problemas estruturais, é de curto prazo. Você vai lá no psicoterapeuta e aprende a lidar com a estrutura que você tem. E aí, meu amigo, você vai tocar a sua vida para frente, porque você sabe o que tem e domina o que você tem, tá? Minha gente, vamos ver mais outras perguntas que eu acho que é interessante. O que acontece quando a psicoterapia termina? Uma pergunta muito interessante aqui, terminei a terapia e aí agora? O que é que vai acontecer comigo? O que é que o doutor Iápico vai dizer? Quando você e seu psicoterapeuta concordam que não só a sua depressão passou, mas os fatores de riscos para uma recaída já foram tratados, você pode decidir finalizar a psicoterapia. Muito bom. Ninguém deve estar em psicoterapia por mais tempo do que precisa. Em seguida, começa a fase de ajustar-se de volta à vida normal, munido de um novo conhecimento, uma nova consciência e novas estratégias para lidar com os desafios da vida sem ficar sobrecarregado ou cair de volta nos antigos padrões da depressão. Isso é muito sério. Veja a importância da psicoterapia. Terminei a psicoterapia, o que é que eu faço? Você agora vai desenvolver habilidades, novos padrões de comportamento, de atitude, para não voltar aos antigos padrões da depressão. Tá? Então, o que acontece quando termina a psicoterapia? Eu preciso agora buscar autoconhecimento para não voltar ao ritual do fracasso. Tá? Minha gente, o tempo é muito curto, né? O tempo é muito curto. Eu queria falar mais, mas o tempo é muito curto. Vejam só. Quais são os tipos de depressão? Quais são os tipos de depressão que existem? Existe depressão maior, existe depressão sazonal, depressão endógena, depressão exógena, existe depressão bipolar, existe a depressão pós-parto, existe a sintomatologia, a depressão como sintoma, mas nós precisamos compreender que antes de qualquer nomenclatura, qualquer tipo de diagnóstico, antes de qualquer coisa, você precisa reagir de acordo às suas próprias experiências. Em que sentido, Salatiel? Veja o que eu vou lhe dizer. Nós somos resultados da nossa experiência. A depressão, ela atinge, abala, bombardeia, mas utilizando as circunstâncias e os pensamentos da pessoa do que mesmo a causa principal. Às vezes, a forma qual você reage, a forma como você reage a determinadas situações é muito mais grave do que a causa
que está conduzindo você à depressão. A forma como você reage pode falar mais alto do que a própria causa da depressão. A exemplo disso é a perda de emprego, né? Que tem gente que fica capaz de morrer quando perde o emprego, né? A namorada deixou e o rapaz agora não aceita. Paciência, né? Só mora numa capital feito Recife. Milhares de pessoas. A pessoa depositou uma paixão aí que perdeu noção de si mesmo. De repente houve um término de um namoro. E aí a pessoa começa a entrar numa vala da depressão. É preciso buscar ajuda, ressignificar isso e tomar as rédeas de sua vida e seguir em frente, tá? E seguir em frente. Então, minha gente, é isso. A depressão, ela é, conforme nós vimos aqui, né? Ela é definida pelos profissionais da área de saúde mental como um transtorno de humor, mas ela também pode agravar para uma doença física, para uma doença psicológica, para uma doença do campo social. Então, se cuidem, né? Vamos procurar ajuda, busquem conhecimento. Eu vou deixar o link aí no meu Instagram do curso que a gente está promovendo só sobre depressão, tá? É um curso online, tem um presencial e tem um online, mas você vai entrar em contato com o número que eu vou deixar aqui, né? E a nossa equipe vai te conduzir para que você possa buscar conhecimento, O curso, ele tem como prerrogativa principal, né, falar apenas sobre as depressões, certo? E aí a gente vai estar falando sobre desde as causas principais até a sintomatologia, certo? E como a hipnoterapia pode ajudar, como a psicanálise pode ajudar, como os psicólogos podem ajudar, e aí também como você pode conduzir uma pessoa com depressão para o tratamento, tá bem? Esse curso vai ser um curso vai ser online, o outro vai ser um dia online, o outro presencial, e vai ser muito importante porque hoje a gente precisa de disseminar conhecimento, a gente precisa de dividir, compartilhar o apoio, porque as pessoas precisam de fato de ajuda. Vamos para mais uma pergunta aqui, né? Aqui, ó, isso aqui é interessante. Qual é o efeito da medicação antidepressiva na função sexual? Outra coisa interessante aí, ó. Outra coisa interessante. Os efeitos da medicação depressiva variam não só com o tipo de droga prescrita, mas também de indivíduos para indivíduo. Algumas pessoas notam um efeito negativo pronunciado na função sexual, mesmo com uma dosagem baixa de antidepressivo, enquanto outras notam uma mudança pequena ou nenhuma. Geralmente, os efeitos colaterais sexuais estão relacionados à dosagem, isto é, quanto mais alta a dose, maior é o efeito negativo na função sexual. Por isso, minha gente, que eu falei lá atrás, não tomem medicamento sem o apoio, a orientação, a prescrição médica. O médico é quem vai dizer o medicamento, o médico é quem vai dizer a capacidade que você tem para a dosagem, tá?
efeitos colaterais sexuais comuns desses medicamentos são a redução ou perda do desejo sexual, resposta sexual e prazer diminuídos, dificuldades de ereção e falta de lubrificação na vagina. Além disso, tanto homens quanto mulheres que tomam antidepressivos podem relatar efeitos variados de inibição no organismo. Pode ocorrer orgasmo sem prazer e dificuldade ou inabilidade de alcançá-lo. Observe, tá? Então, veja que os medicamentos tomados de forma errada ou tomados de forma abusiva ou excessiva pode trazer conflitos psicofisiológicos, pode causar disfunções sexuais. Disfunção sexual não é impotência sexual. Tanto um homem como mulher pode ter uma disfunção sexual, pode ter um orgasmo sem prazer, pode sofrer uma impotência. No caso, o homem pode se sentir incapaz da ereção, pode ter dificuldades também, no caso, as mulheres, de rigidez, e aí vai dificultar a relação. Por isso, no uso do medicamento, é necessário o apoio psiquiátrico, médico, para que você não tenha problemas, nem sofra nenhuma disfunção na área sexual, tá? Então, que se você tem, se alguém tem perguntas, pode fazer, ou se quiser, pode entrar em contato aí pelo WhatsApp, tá? O nosso contato está aí, e aí vai ser muito importante seu feedback, tá bom? Pode falar lá no direct, certo? E vai ser sempre um prazer poder estar em contato com vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês e até amanhã. Amanhã tem mais. O nosso programa Janeiro Branco hoje foi sobre depressão, e se você continuar com a gente, amanhã nós estaremos falando sobre ansiedade. Fica com a gente e você não vai perder, você só vai ter o que ganhar. Forte abraço.